Olá, sejam bem-vindos ao canal A Linguística das Coisas. Eu me chamo Daniel, eu sou professor de língua portuguesa e pesquisador em linguística. Esse é um vídeo que faz parte do quadro Sinta-se à Vontade, no qual apresenta alguns conceitos de sintaxe com o intuito de auxiliar a compreensão e a organização de períodos e orações. Como é sabido, a parte de sintaxe é extremamente importante tanto para o contexto escolar, como para o contexto de concursos, assim como para o próprio contexto de compreensão de textos, produção textual, assim como um bom elemento de comunicação. Nesse vídeo específico, ele está dividido em duas partes. Eu vou começar falando algumas noções básicas de sintaxe, bem mais rápido, focando principalmente no conceito de oração. Eu vou falar alguns dos termos da oração, os principais, para ser mais específico. E no segundo momento, eu vou focar um pouco mais na análise sintática. Eu vou focar na parte de reconhecer e classificar os termos da oração. Bom, sim, com o início, entrando na parte de oração, o grande elemento principal, central, fundamental para a oração é o verbo. Sem um verbo é impossível haver a oração. Para dar um exemplo, para que fique mais claro, para que fique um pouco mais visível, imaginem que eu tenho um filho, está bastante tarde da noite, eu quero que ele vá dormir, e como ele está bastante agitado, embora no outro dia ele tenha que se levantar cedo, ele estourou todos os limites da minha paciência. Em um belo momento eu simplesmente chego para ele e, depois de tentar várias vezes, pedir com calma, com educação, que ele se deite, eu simplesmente viro para ele e digo, durma. Dentro desse contexto de comunicação, essa oração, essa frase inteira é composta apenas por um verbo e, portanto, ela já pode ser classificada como uma oração. Ou seja, basta ter o verbo dormir nessa frase para ela ser considerada uma oração. Ou seja, novamente, o verbo é um elemento obrigatório da oração. Não há oração sem verbo. Além disso, o verbo ele pode vir acompanhado de outros elementos. Podem ser os complementos verbais, assim como o sujeito. Os complementos verbais, como o nome já vai mostrando, ele completa o sentido de um verbo, caso ele não tenha um significado fechado, completo em si mesmo. E o sujeito, de maneira extremamente resumida, é o elemento da oração com o qual o verbo vai ter que concordar. O sujeito, por vezes, ele pratica a ação verbal, outras ele sofre a ação verbal, outras ele recebe uma característica por meio do verbo. Então a gente já começa aqui a perceber, já começa a ficar mais claro que o verbo, além de ser o elemento obrigatório de uma oração, ele é o elemento central. Ele é o elemento central. Tanto o sujeito quanto o complemento de um verbo, eles se relacionam, eles têm como elemento central com os quais há uma relação direta, o verbo. Há outros termos, que infelizmente eu não vou poder falar agora, por conta do tempo do vídeo, mas que, de maneira geral, a maioria, se não todos os elementos de uma oração, eles têm algum tipo de relação com o verbo. Por isso que ele é o elemento central. E um detalhe importante é a relação que o verbo tem com seus complementos. Quando nós temos a junção
dessas duas partes, do verbo e dos seus complementos, a gente tem o que se convencionou chamar de predicado. E eis então que nós temos na oração, de maneira geral, com maior frequência, que os dois principais elementos são o sujeito e o predicado. Por isso que eles são chamados de termos essenciais da oração. Aqui, uma breve observação, eu marquei essenciais com as aspas, porque como nós vimos, o sujeito ele pode ou não, aliás, o sujeito ele pode ou não acontecer na frase. Caso a gente se lembre do exemplo do durma, o sujeito ele não é explícito. Então, sujeito e predicado são os termos, entre aspas, essenciais da oração, mas, com certeza, isso é fato, eles são os termos principais. Passando um pouco passando agora para a segunda parte do vídeo, a gente tem a análise sintática. De maneira geral, a análise sintática consiste em um primeiro momento, localizar as partes da oração, que daqui para frente eu vou chamar de blocos ou de termos da oração, mas principalmente de blocos. Assim como classificar esses blocos e entender a ordem que esses blocos eles são apresentados. E aí vale destacar que essa ordenação ela pode acontecer da maneira que a gente bem entender. A gente pode ordenar esses blocos da maneira que a gente bem quiser. A análise sintática ela pode ser, no primeiro momento, para quem tem um pouco mais de dificuldade de entender sintaxe, ela pode ser dividida em duas etapas principais. A primeira delas é localizar o predicado, que tem como elemento central o verbo. Então, daqui eu já deixo claro que o verbo é o elemento principal de um predicado. E a partir desse verbo eu vou conseguir localizar o complemento verbal, caso ele esteja presente nessa oração. Dentro do complemento verbal, é interessante localizar o seu núcleo, o elemento central, e a partir daí, os adjuntos adnominais e os complementos nominais desse núcleo. Localizado o predicado, localizado seu verbo, seu complemento verbal, aí a gente pode passar por um momento de localizar, de identificar o sujeito. E aí, das suas partes menores, é bem similar ao complemento verbal. Aí, dentro do sujeito, é interessante, é necessário, na verdade, que a gente ache os núcleos do sujeito, assim como os adjuntos, os adnominais, os complementos nominais desse núcleo. Para ficar um pouco mais visível a visualização do que eu acabei de falar, eu vou apresentar os blocos aqui nos slides seguintes, certo? Então, como eu já vinha falado, a gente tem como os blocos principais o sujeito e o predicado. O sujeito, ele pode ser dividido, esse blocão do sujeito, ele pode ser dividido em blocos menores. Então, o sujeito todinho, ele é formado pelo núcleo do sujeito, que é o elemento central, assim como ele é formado, ele pode acompanhar junto desse núcleo os adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais são termos da oração que caracterizam, especificam, determinam, no caso do sujeito, o núcleo do sujeito. Então, esses blocos em amarelo, eles divididos formam o sujeito como um todo. A mesma coisa a gente pode perceber com o predicado. O predicado ele é composto pelo verbo, obrigatoriamente, e pode ser que ele seja composto também pelo
complemento verbal. Para exemplificar, a gente tem no predicado, dentre os vários predicados, a gente tem o predicado nominal, que é um predicado em que o sujeito, por meio do verbo, recebe uma característica. Nós temos o sujeito, um verbo de ligação, que liga o predicativo do sujeito a esse sujeito. Ou seja, o verbo de ligação, que é o verbo ser, o verbo estar, atribui uma característica, que é o predicativo do sujeito, a este mesmo sujeito. Nós temos também o predicado verbal, que é quando a gente vê quando o predicado ele designa uma ação verbal, um evento da natureza. Um dos tipos de verbos que a gente tem no predicado verbal é o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele é um verbo completo, ele tem significado completo, fechado em si próprio. Então, onde aqui nós teríamos um bloquinho que seria o bloco do complemento, já que o verbo intransitivo não precisa desse bloco, esse bloco está vazio. Então, nesse caso, a gente tem esses dois blocos maiores, sendo que já são suficientes por si próprios, o sujeito e o verbo intransitivo sem o complemento. Por outro lado, nós temos o verbo transitivo, que este sim precisa de um complemento, que a gente chama de objeto. Então, de maneira resumida, né, nós temos o sujeito e aí um predicado nominal, que é formado pelo verbo de ligação e predicativo do sujeito, que dá uma característica, é a característica atribuída ao sujeito. Nós temos, dentro dos predicados verbais, o sujeito e o verbo intransitivo, que é um verbo completo, que já tem sentido fechado em si próprio, portanto, não precisa de complemento. E nós temos, por outro lado, um verbo transitivo, que ele não tem sentido completo e ele precisa de um objeto que o complemente, que feche, que determine o seu significado básico. Então, aqui de maneira geral, nós temos um predicado nominal, formado novamente pelo verbo de ligação e predicativo do sujeito, e o predicado verbal, que é formado pelo verbo transitivo, ou o verbo transitivo, caso seja, e um objeto, no caso do verbo transitivo. E aí, o que nós temos, da mesma forma como nós podemos dividir, como é necessário, na verdade, dividir o grande bloco do sujeito em blocos menores, a gente consegue dividir os blocos do predicado, tanto do predicado nominal como do predicado verbal, em blocos ainda menores. No predicado nominal, nós temos o verbo de ligação, e dentro do predicativo do sujeito, a gente tem o núcleo do predicativo do sujeito, e os adjuntos adnominais que vão caracterizar, determinar ou especificar esse predicativo do sujeito. Da mesma forma, no predicado verbal, nós temos um verbo transitivo e o objeto, o complementando, que é formado, por sua vez, dividido em blocos menores, que são o núcleo do objeto e os adjuntos adnominais, que vão caracterizar, determinar, especificar esse núcleo do objeto. Indo um pouco mais a fundo, deixando ainda mais evidente, quando nós temos um verbo transitivo direto, a gente tem aqui o objeto direto, que é esse conjunto de blocos. A gente tem o núcleo do objeto direto, os adjuntos adnominais, como eu tinha falado. E quando nós temos um verbo transitivo indireto, o objeto indireto, por consequência, ele começa com uma preposição. O complemento do verbo transitivo indireto, o objeto indireto, ele obrigatoriamente começa com a preposição. É a diferença principal entre o objeto indireto e o objeto direto. E, novamente, nós temos os bons e velhos bloquinhos. É interessante notar e destacar que o objeto indireto, a preposição faz parte, está dentro do objeto indireto. Então, o objeto indireto é dividido em partes menores. Ele é formado principalmente pelo núcleo do objeto indireto, pela preposição que a inicia e os adjuntos adnominais, que vão caracterizar, especificar e determinar esse núcleo.
Para dar um exemplo, para que fique um pouco mais claro essa subdivisão, nós temos essa frase aqui. Muitas mulheres do Brasil possuem uma grande insegurança com seus corpos. Como eu havia falado para vocês, é interessante, é importante que a primeira coisa que se faça é localizar o verbo, justamente porque ele é o elemento central, ele é um elemento, a condição sine qua non dessa oração. Nesse caso, nesta oração, o verbo é o verbo possuir. É o possuem. Muitas mulheres do Brasil possuem uma grande segurança em seus corpos. O verbo possuir, nesse caso, é o verbo desta oração. Além disso, para quem já tem um pouco mais de domínio em transitividade verbal, que é algo que eu penso e devo provavelmente falar um pouco mais à frente, nesse quadro de sintaxe, é que o verbo possuir ele é um verbo transitivo direto, porque ele não, o seu complemento, o seu objeto, ele não vem com uma preposição. Perceba o que a gente diz, possuem uma grande segurança com seus corpos. Não há, no início desse objeto, uma preposição. Então, o verbo possuir ele é um verbo transitivo direto. Então, já que a gente tem um verbo transitivo direto, a gente pode entrar no nosso diagrama com os blocos e aí a gente pode começar a pegar essa frase inteira. Muitas mulheres do Brasil possuem uma grande segurança com seus corpos e a gente pode começar a bloco, vendo as subdivisões e entendendo cada função, cada classificação que esses blocos vão ter. Então, no primeiro momento, a gente tem, como é um verbo transitivo direto, a gente tem um predicado verbal. Se a gente tem um verbo transitivo direto, obrigatoriamente nós teremos um objeto direto. Então, vamos lá. Primeiramente, eu deixei aqui com pontos de interrogações o sujeito e o objeto direto para que a gente vá identificando aos poucos. O possuem é o verbo transitivo direto e o objeto direto, que nesse caso está posterior ao verbo, é uma grande insegurança com seus corpos. Possuem o quê? Possuem uma grande insegurança com seus corpos. Como eu disse, o verbo possuir, ele é transitivo direto. E aqui, passando para blocos maiores, vamos dizer assim, a gente tem o predicado verbal como um todo. O nosso sujeito, ou seja, quem possuem, o que possuem uma grande segurança com seus corpos são as muitas mulheres do Brasil. Então aqui a gente já tem os nossos blocos maiores, já começando a ter forma, já começando a se concretizar, em que o sujeito dessa oração é muitas mulheres do Brasil. O predicado é formado pelo verbo transitivo direto possuem e pelo objeto direto, uma grande insegurança com seus corpos. Se a gente pegar o sujeito e dividir em partes menores, nós temos que mulheres é um núcleo. Afinal, quem possuem uma grande segurança com seus corpos são mulheres. E muitas, e do Brasil, estão caracterizando, estão modificando, estão especificando as mulheres. Muitas determina uma quantidade, nesse caso mais intensa, por ser um pronome, e do Brasil está caracterizando a origem dessas mulheres. Então nós temos que muitas e do Brasil são os adjuntos adnominais que estão caracterizando essas mulheres e, portanto, as mulheres são a palavra mulheres é o núcleo. Então, esse é o nosso sujeito, formado pelo núcleo mulheres e pelos adjuntos adnominais que estão aqui caracterizando esse núcleo. Voltando
Voltando o sujeito para o bloco maior, agora a gente vai passar por predicado verbal. Novamente, nós temos o verbo transitivo direto possuem, nós temos o objeto direto, uma grande insegurança com seus corpos. Da mesma forma como a mesma coisa que nós fizemos com o sujeito, a gente vai fazer agora com o objeto direto. A gente vai quebrar, a gente vai subdividir esses blocos em blocos ainda menores. Então, nós temos que o núcleo do objeto direto, o que as mulheres possuem, o principal termo é insegurança. O objeto direto, uma grande insegurança com seus corpos, tem como núcleo insegurança. As palavras que estão ao redor de insegurança, classificando-a, caracterizando-a, determinando-a, são uma grande e com seus corpos. Uma grande, na verdade, não é um blocão único de adjuntos adnominais. Ele é uma... vale ressaltar aqui, nesse caso, com seus corpos. No vídeo que eu vou explicar posteriormente, ele é complemento nominal do núcleo segurança. Como eu ia dizendo, nós temos uma adjunta adnominal de insegurança, grande é outro adjunta adnominal de insegurança, e com seus corpos é o complemento nominal de insegurança. Então percebam que a gente tinha um grande bloco do objeto direto e a gente conseguiu desmembrar esse bloco grande em blocos menores. Unindo o objeto direto ao verbo transitivo direto, nós temos, né, os bloquinhos menores que nós temos. Nós temos possui verbo transitivo, uma adjunta adnominal grande, adjunta adnominal de novo. No caso, esses dois, do núcleo insegurança. E, por fim, nós temos o complemento nominal com seus corpos que está completando o sentido de insegurança. E esse tudo faz parte do objeto direto. E junto com o verbo transitivo direto, nós temos esse bloco maior ainda, que é o predicado verbal. Juntando o predicado verbal ao nosso sujeito, para ter a frase completa como um todo, a gente tem esse blocão do sujeito e agora a gente vai deixar todos os bloquinhos menores e a nossa frase vai ficar da seguinte forma. Muitas, adjunta adnominal, mulheres, núcleo do sujeito. No caso, muitas é o adjunta adnominal desse núcleo, mulheres. Do Brasil é adjunta adnominal de mulheres. E aí nós temos possui um verbo transitivo direto. Dentro do nosso objeto direto, uma grande insegurança, nós temos que o núcleo do objeto é insegurança. Ele está sendo caracterizado, determinado, especificado pelos adjuntos adnominais uma e grande e está tendo seu sentido completado pelo complemento nominal com seus corpos. Então aqui nós temos essa frase, muitas mulheres do Brasil possuem uma grande insegurança com seus corpos, quebrado, não no máximo, mas quebrado, subdividido em partes menores, que vão se encaixando em blocos maiores. Então é essa a lógica, é esse o processo básico da análise sintática. A gente consegue ter blocos grandes que podem se subdividir em blocos menores e que a gente vai continuando classificando e entendendo a função de cada bloco desse dentro dos seus blocos, respectivos blocos maiores. Tranquilo? E aqui, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é o grande ponto, que é o terceiro ponto lá da sintaxe, de localizar, de classificar os blocos, é que a gente consegue ordenar esses blocos, obviamente dentro de algumas regras, mas a gente tem a possibilidade de reordenar esses blocos à nossa vontade. Então aqui eu fiz a troca do núcleo do objeto com o adjunto adnominal. Muitas mulheres no Brasil possuem uma segurança grande com seus corpos. Eu inverti a posição do núcleo com a adjunta adnominal. E essa mudança de ordem ela não acontece só dentro dos blocos menores. Ela pode acontecer entre os blocos maiores. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso inverter
a ordem inteira da frase. Em vez de dizer muitas mulheres do Brasil possuem insegurança grande com seus corpos, eu posso dizer possuem uma insegurança grande com seus corpos muitas mulheres do Brasil. Eu tirei a nossa oração da ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento, e eu coloquei na ordem inversa. Eu inverti a ordem direta que a gente tinha. Mas percebam que mesmo assim, cada bloquinho e cada bloco maior vai continuar com a sua respectiva, nesse caso, respectiva função sintática. A gente não muda o sentido da frase e quando a gente não muda o sentido da frase, a gente não muda aqui nessa nova ordenação a função de cada bloco desse. Cada bloco menor, cada bloco maior. E a gente ainda pode brincar ainda mais com a ordem dessas palavras. Em vez de dizer possuem uma insegurança grande com seus corpos, muitas mulheres do Brasil, eu posso dizer uma insegurança grande com seus corpos, muitas mulheres do Brasil possuem. Obviamente, a gente tem aqui uma frase que ela não é bastante comum, mas que ela pode ser proferida e, de maneira geral, os falantes da língua portuguesa vão compreender, ok? Vale ressaltar, nesse caso, como eu já vinha falando, que os blocos, né, como a gente não modificou o sentido da frase, a gente também não modificou as funções dos blocos. Então percebam que, inclusive nesse caso, o nosso predicado verbal está dividido, vamos dizer assim, no meio, ele está sendo intercalado pelo sujeito. A gente começa a frase com o objeto direto do nosso predicado verbal, uma insegurança grande com seus corpos. A gente insere entre o objeto direto e o verbo transitivo direto aqui, a gente insere o sujeito, uma insegurança grande com seus corpos. Muitas mulheres do Brasil possuem. Isso não muda, isso não invalida, isso não troca a função do verbo transitivo direto e não descaracteriza o objeto direto e o verbo transitivo direto como pertencentes do predicado verbal. Então, a gente pode fazer essa mudança de ordem. Uma outra forma de dizer essa mesma frase é uma insegurança grande com seus corpos, muitas mulheres do Brasil possuem. Nesse caso, a gente inverteu a ordem do predicado verbal e do sujeito, só que diferente daquele primeiro exemplo, a gente colocou o verbo transitivo direto no final, após o objeto direto, e em seguida a gente colocou o sujeito. Mais uma vez, os blocos não tiveram suas funções modificadas. Uma outra forma é: muitas mulheres do Brasil, uma insegurança grande com seus corpos, possuem. Aqui a gente começa com o sujeito, então a gente começa dentro da ordem direta, mas dentro do predicado verbal a gente inverteu a ordem. A gente colocou o objeto direto antes do verbo transitivo. Novamente, as funções de cada bloco ainda se mantêm. A gente também pode dizer que possuem muitas mulheres do Brasil uma insegurança grande com seus corpos. Aqui a gente começa com o verbo transitivo direto, a gente intercala o predicado verbal com o sujeito, possuem é o verbo, muitas mulheres do Brasil é o sujeito, e só depois a gente coloca o nosso objeto direto, uma insegurança grande com seus corpos. Então percebam que a gente consegue fazer toda essa mudança, toda essa articulação. Na verdade, a gente faz isso bastante, de maneira inconsciente. A vantagem da análise sintática é justamente essa, fazer com que a gente consiga, com que a gente perceba essa mudança, essa reorganização na oração e, posteriormente, eu acredito que eu vou falar disso, os efeitos que essa mudança vai causar na comunicação, não especificamente com relação ao sentido básico da frase, mas a intenção, a ênfase que a gente pretende quando a gente fala dessa maneira. Então, sintaxe nos ajuda, nos auxilia bastante a entender
qual a função cada palavra tem dentro de uma frase e como a gente pode organizar essas palavras para que a gente crie efeitos específicos. Então é isso, eu agradeço bastante se você conseguiu chegar até aqui, se você teve paciência de chegar até aqui. Quaisquer dúvidas, os comentários, a área dos comentários estarão abertas para perguntas, sugestões, críticas. E se você acha que esse vídeo ajudou, sugiro que você clique no like. Se acha que outra pessoa pode ser ajudada, peço por gentileza que compartilhe o vídeo. E se tiver gostado da proposta e quiser acompanhar mais vídeos, por gentileza, se inscreva no canal. Então, é isso. Muito obrigado.